de pensar sobre o mundo conectado nesse momento. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Débora Leite. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Cassiele. Obrigada aí pelo convite para participar desse Teática Imersiva e falar um pouquinho sobre o Laboratório Serenário, aqui do campus de Infecciologia. Então, como a Débora comentou, a gente vai estar falando sobre o Laboratório do Serenário. Para a gente começar então a entrevista, já de inícios, se você não conhece o Laboratório do Serenário, assista até o final dessa entrevista e compartilha também com pessoas que têm interesse de conhecer melhor o laboratório, Então, para iniciar a entrevista, eu vou estar lendo o mini currículo da Débora. Então, a Débora ela tem 37 anos, ela é natural de Conceição do Jacuípe, na Bahia. Ela atualmente mora em Foz do Iguaçu. Ela é bióloga e professora universitária, voluntária da Sinvex desde 2018 e voluntária, de modo geral, da Consciologia desde 2014. Então, Débora, para a gente estar começando a nossa entrevista, eu queria saber o que é o Laboratório Serenário, Então tá, o Laboratório Serenário, ele é um laboratório dedicado à imersão, pesquisística da consciência. Ele é um laboratório que foi proposto pelo professor Valdo. Hoje em dia a gente tem aí 4 laboratórios Serenário funcionando, 3 deles na área C, que é onde começa a história do Laboratório Serenário, e um outro funcionante aqui em Foz do Iguaçu. Esse laboratório ele consiste num experimento de 7 dias de imersão. Ele está baseado na técnica do isolamento de 10 dias que a gente tem lá nos 700 experimentos, Essa é a grande lógica ali do Serenário. E qual que é a proposta? É que a pessoa ela tenha essa espécie de autoencontro consigo mesmo, Então é um laboratório que ela faz sozinha, é uma imersão que a gente chama de imersão voluntária, para que ela, em contato com a intraconsciencialidade dela e também em contato com os amparadores extrafísicos de função no serenário, ela faça esse mergulho na introspecção, aprofunde nas reflexões, O professor Valdo costuma comentar também, na verdade, tem uma frase do Lexo de Autopensatas que trata do serenário como um mega conscienciograma, Porque aí tem essa proposta realmente de uma autoconscienciometria mais profunda. Não é à toa também que o Laboratório Serenário ele é conhecido como Laboratório Radical de Heurística. E heurística é essa ciência que está relacionada a gente a buscar mais informações, fazer esse download de informações. Então, a lógica do Serenário é que a gente, de fato, consiga fazer esse download de informações mais profundos, Do ponto de vista das auto-verpons pessoais que vão ajudar aí nas nossas recins mais sérias, recins mais prioritárias e também começar a fazer esse movimento da terapêutica em função dessas recins. Então, esse é o laboratório aí mais sério, da conscienciologia, é o único laboratório de longa duração, como eu mencionei, são 7 dias de experimento aí nesse laboratório. E quando que ele foi lançado? Então, ele foi lançado aqui, na verdade, a história dele foi a seguinte: o professor Valdo, ele trouxe a proposta do Laboratório Serenário para ser, a primeira estrutura física aqui do campus de Infecciologia em 2018. O professor Valdo lançou esse desafio para a turma, aqui do campus de Infecciologia, para ajudar a estruturar o campus. Então, essa foi a proposta do professor Valdo. E aí, olha que interessante, Quando a gente tem um laboratório sendo fundado, a gente vai precisar de ter outras estruturas para dar suporte a esse laboratório, E assim foi feito. Como a gente já tinha laboratórios serenários lá na Aracê, que foi onde toda essa história começou, no campus da Aracê, no Espírito Santo, então a turma lá da Aracê, pessoas que eram experientes com relação à implantação do serenário, vieram ajudar a Sinvex também a fazer essa implantação. E aí a gente teve uma série de movimentos na CCCI para ajudar na implantação do laboratório, arrecadação de dinheiro e tudo mais para a gente conseguir montar a estrutura do laboratório. E aí ele foi montado, foi implantado, construído e inaugurado em 2013. Então, esse ano o Serenário faz 10 anos da sua construção, o Serenário aqui do campus de Infecciologia, Então, a ideia do Serenário na Sinvex foi em 2008 e ele foi lançado só em 2013. Isso. Então, a ideia, a proposta do professor Valdo foi em 2008 e a gente teve esse interstício aí, esse espaço de 5 anos, até de fato a construção do laboratório. A escolha do local onde o laboratório foi construído, tudo mais. O professor Valdo esteve aqui um dia antes da inauguração, olhou as dependências ali do laboratório. Uma série de pessoas ajudaram, não só da Sinvex, mas pessoas de outras ICs também, sobretudo o pessoal da Aracê, ajudou nesse processo da construção. Na época,
Quem estava à frente desse processo todo ali, que puxou, foi o Alexandre Jaslavski, que era na época o então coordenador da área de campus, e aí ele puxou aí esse desafio. Então, se a gente for olhar ali nas texturas do ano de 2013, vou olhar naqueles recados finais ali, a gente vai encontrar várias vezes os AIS lá falando, né, que está próximo à inauguração do Serenário, na venda, né, de experimentos ali, piloto, para justamente ajudar no financiamento do laboratório. Então, 2013 ali, né, 2012, 2013 estava todo vapor aí, nesse processo da finalização da construção do laboratório. Muito bacana. E como que o Serenário ele funciona, né? Como é laboratório, tem procedimentos, né? Se puder explicar exatamente. Então, como eu mencionei, ele é o laboratório mais sério da Conscienciologia hoje. E aí, por ele ser um laboratório super profundo, a gente precisa de uma série de pré-requisitos que vão assegurar a segurança e a para-segurança do experimentador. Então, por exemplo, esse é um laboratório que tem como um dos primeiros pré-requisitos que a pessoa, o experimentador, né, o experimentador que faz o serenário, que a gente chama de serenauta, que ele tenha pelo menos 1 ano de voluntariado ativo na Conscienciologia. E aí a gente sabe, né, que para a gente ter um voluntariado ativo na Conscienciologia, a gente já tem os pré-requisitos para o voluntariado, para cada instituição. Algumas exigem um curso como, por exemplo, o IPC, né, que você faça um ECP1, que é um curso que aprofunda um pouco mais na autopesquisa e na autoconscienciometria. Outras instituições colocam, além de alguns cursos base, também o curso de campo, como é o caso, por exemplo, da Sinvex. Então, a pessoa vai precisar primeiro passar por esse posicionamento e entrar nesse circuito, digamos assim, do voluntariado conscienciológico, não só ingressar, mas se manter pelo espaço de 1 ano, né? Então, esse é um pré-requisito que a gente vê, assim, bem importante. Então, se você se afiniza, por exemplo, com a lógica do serenário, dessa questão da imersão, já fica aí a dica, né, se ainda não é voluntário ou se ainda tem poucos meses de voluntariado conscienciológico, né, de já atentar para esse pré-requisito, né? Outro ponto importante é que como ele é um laboratório de imersão e a pessoa ela fica 7 dias dentro do período do experimento, e depois eu vou explicar como é que ele funciona, a gente precisa se assegurar de algumas questões de saúde. Então, a gente precisa que o experimentador, por exemplo, traga um atestado médico, comprovando que está ali em condições físicas e mentais de passar por essa imersão de 7 dias, que está tudo bem. Algumas condições psicossomáticas mais importantes também, como, por exemplo, não ter apneia do sono, não ter nenhum vício, né? Uma série de questões ali que a gente pergunta para o experimentador ali, ou futuro experimentador ali, se ele tem alguma dessas condições que são impeditivas para o experimento, né? Então, dado realmente a seriedade. Tem algumas pessoas que trazem uma espécie de analogia ou de comparação que o serenário é como se fosse um curso de campo para uma pessoa, como aos moldes de um ECP2. Dada a profundidade do experimento. Assim, não é um curso, né? É um experimento laboratorial, mas eu vejo que é uma analogia que se aproxima um pouco da lógica, porque tem toda uma equipe de voluntários por trás, né, que movimenta todo o processo de estruturação e de organização do serenário, fora a Equipex, que auxilia, né, no pré-experimento, no durante o experimento e pós-experimento. Então, tem toda uma paratecnologia aí que envolve realmente o serenário. Então, dada a seriedade, a gente precisa realmente se assegurar aí com todos esses pré-requisitos que vão, no final das contas, essa garantia vai ajudar o experimentador depois a conseguir tirar maior partido realmente do experimento em si. E como que, tipo assim, a pessoa fica 7 dias imersas ou ela pode mexer no celular? Como que funciona essas questões? Legal essa pergunta, porque assim, são 7 dias, mas na verdade a imersão voluntária, esse isolamento voluntário, ele dura apenas 3 dias. Então, o experimento ele tem 7 dias, mas a gente tem algumas atividades pré-experimento propriamente dito e pós-experimento, né? Então, como é que funciona aqui na Sinvex, no Laboratório Serenário da Sinvex? A gente tem aí o serenauta chegando na Sinvex na quarta-feira e ele faz uma série de atividades que eu vou explicar quais são elas, até a sexta-feira. E aí, na sexta-feira, sim, é o momento que ela entra no laboratório serenário, fica lá por 72 horas e sai na segunda-feira. Saindo na segunda-feira, ela ainda tem uma série de atividades, de situações ali antes de sair do laboratório na terça-feira. Então, a gente pode dividir, digamos assim, o experimento em 3 etapas. Um pré-experimento, o experimento propriamente dito e o pós-experimento. Nesse pré-experimento, a lógica dele é trazer algumas atividades que vão ajudando o serenauta a entrar em contato com essa Equipex e ir fazendo essa imersão.
Então, ele faz uma série de experimentos, né, aplicações de técnicas ou laboratórios. Então, aqui na Sinvex, a gente começa na quarta-feira, com um check-in ali por volta de 1h da tarde, e aí depois o serenauta ele vai fazer o experimento de mobilidade física vídeo, né, ali de 3 horas, aqui mesmo no campus da Sinvex, né? Então, essa lógica de se fazer o experimento de mobilidade física vídeo, inclusive, foi uma sugestão do professor Valdo, né? Ele trouxe essa lógica de que ia ser importante fixar esse laboratório dentro, né, do pré-experimento do laboratório serenário, porque a gente está dentro de um campus de infecciologia, então essa lógica do domínio do soma, dos instintos e tudo mais é muito importante para o contexto do inversor, então ele trouxe essa proposta, assim, olha, para vocês, o laboratório de mobilidade física vídeo é um laboratório fixo, né, o experimento de mobilidade física vídeo, a aplicação dessa técnica lá é fixada. Já na Aracê não funciona assim, né? Eles têm 3 laboratórios serenário e aí um deles, né, tem a técnica da imobilidade física vídeo associada, mas tem outros laboratórios também que eles podem fazer. Então, essa demanda já é uma particularidade do nosso campus, né? Do serenário que está incluído no nosso campus. Então, essa é a primeira atividade do Serenauta na quarta-feira. Na quinta, a gente já tem um dia um pouco mais movimentado, né? Na quinta-feira, o Serenauta faz um outro experimento laboratorial. E aí, atualmente, esse experimento é feito no Laboratório Alameda Técnica de Viver. Isso também é uma diferença hoje de como vem funcionando o Laboratório Serenário no campus de infecciologia comparado com o campus da Aracê. Lá eles fazem laboratórios de 1h30, experimentos aos moldes dos experimentos que a gente tem, por exemplo, no laboratório do CAEC. Aqui na Sinvex, não. Como a gente tem basicamente 2 laboratórios hoje, né? Que é o Laboratório Alameda Técnica de Viver e Serenário, a pessoa, ela vai fazer na quinta pela manhã um experimento de 2h30 na Alameda. Esse experimento é uma modalidade que a gente chama de autoexperimento. E aí, gente, só da Alameda a gente já entra num capítulo à parte, porque é um laboratório super complexo, né? Mas, que inclusive já teve um teática com a Thalissa, né? Sim. Sobre a Alameda Técnica de Viver. E com o Baltazar também, sobre o histórico da Alameda. Ah, bacana. Então, aí, quem tiver curiosidade, tá, sei lá, chegando pelo canal a primeira vez aqui, né? Do vídeo do teática do Serenário, volta lá depois e dá uma olhada nesses outros 2 vídeos. Então, mas, enquanto isso, né, o Laboratório Alameda Técnica de Viver é um laboratório que mimetiza a vida humana, né, num espaço ali, pensando numa vida humana ali de 100 anos, né, digamos assim. E aí, a gente começou a ver dentro dos trabalhos da área de laboratórios, que é a área onde o Laboratório Serenário e o Laboratório Alameda estão incluídos hoje, um sinergismo muito grande entre essas ECPECs. Quando a gente começou as atividades da Alameda ano passado, né, em 2022, em julho de 2022, a gente começou a ver essa abordagem sinérgica entre ECPECs do Serenário e ECPECs da Alameda. E a gente pensou, por que não então colocarmos o Laboratório Alameda como um dos laboratórios dentro desse circuito do pré-experimento do Serenário? E a gente viu que realmente tem muito sinergismo, porque o experimentador ele consegue passar por toda a vida intrafísica dele, dar uma olhada nos fatos, nos parafatos, fazer uma nova reperspectivação de alguns contextos, de alguns momentos, revisitar alguns momentos importantes, tudo isso sob a superintendência ali dos amparadores técnicos de função da própria Alameda, né? E aí ele pode trazer essas reflexões e ir aprofundando ali naquele Holopensene e talvez já pensando em algumas questões que são chaves ali, ou já vendo qual que vai ser a tônica do experimento no laboratório serenário. Essa modalidade, como eu mencionei, é uma modalidade que a gente chama de autoexperimento. Então, muito embora a gente tenha ali 2 monitores facilitadores que explicam como o experimento funciona, fica ali na situação de suporte, mas o percurso pela Alameda, ele é feito sozinho do ponto de vista intrafísico, né? É o experimentador da Alameda, também serenauta, que faz ali, né, essa caminhada, refletindo a respeito dos processos da própria vida intrafísica. Então, terminado ali a Alameda na quinta-feira de manhã, o experimentador tem um tempo ali para sentar as reflexões, almoçar também. Um ponto importante que eu não mencionei, né? Dentro desses 7 dias, o experimentador ele fica hospedado, imerso dentro do campus de infecciologia. Ele não sai das dependências do campus, né? Então, ele volta
para o flat, para esse ambiente, que nesse primeiro momento ainda não é o serenário, né? É o centro de apoio ao serenário, então é um espaço intrafísico ali que tem, enfim, um pequeno escritório, uma cama, alimentação, um banheiro, enfim, né? Tudo necessário para a pessoa se hospedar ali, né? E ficar tranquila. Então a pessoa ela pode voltar para esse espaço ali no CAIS, que é esse centro de apoio ao serenário, e depois às 15 horas a gente tem mais uma atividade, que é a técnica do autovivenciograma. Essa técnica do autovivenciograma, ela tem artigo, também tem verbete, né, e tem defesa de tertúlia da professora Eliane Stedley. Ela é voluntária lá da ARAC, já coordena o serenário, acho que há mais de 9 anos, se eu não me engano, então ela tem bastante experiência. E aí a lógica dessa técnica é que a pessoa pense um fato da vida intrafísica ou um parafato, algo que ela queira aprofundar, mas que ela possa fazer isso de maneira mais técnica. Então, tem uma série de pressupostos, uma série de passo a passos nessa técnica que ela vai dissecar conforme esses parâmetros, esses critérios ali. E aí, por que que esse autovivenciograma hoje está dentro, né, desse circuito do pré-experimento do serenário, digamos assim? Porque era comum, às vezes, o experimentador chegar e não ter pensado ainda ter noção de qual que ia ser o tom do serenário, ou necessariamente qual que ia ser o objetivo do experimento, ainda estava um pouco perdido de como que ia ser a condução do experimento lá dentro. Então, o autovivenciograma veio para ajudar nesse aprofundamento mais técnico, né, do experimentador. E aí também o Serenauta ele aplica essa técnica e tem ali uma dupla de voluntários facilitadores que ajudam esse experimentador do ponto de vista da própria técnica, né? Se teve alguma dúvida específica com relação à técnica, se aquele parâmetro de fato ali está de acordo, não está de acordo, então os voluntários auxiliam ali nesse ponto, né? Então vocês estão vendo que, apesar de ser um laboratório de imersão, tem vários momentos ali ainda de interação pontual durante esse pré-experimento ali do laboratório serenário. E aí no final do dia, ali no período da noite, esse serenauta, esse experimentador, ele conta com uma entrevista de saúde, né, com psicólogos e médicos da equipe de saúde do laboratório serenário. E aí a lógica dessa entrevista é fazer de fato uma entrevista holossomática. Ver como é que estão as condições de saúde do ponto de vista físico mesmo, né? Fazer uma breve anamnese ali do experimentador, ver como é que estão as condições de saúde, se ele está em condições de entrar, por exemplo, no laboratório serenário. E uma série de perguntas também do ponto de vista mais conscienciométrico, para garantir, por exemplo, que se lá dentro do serenário a pessoa entra em contato com alguma questão, o serenauta entra em contato com algum enfrentamento importante que ele precise fazer, a gente procura nessa entrevista auxiliar essa pessoa a resgatar que tipo de mecanismo ela pode ter para fazer esse autoenfrentamento lá dentro, né? Então, também ter esse enfoque ali de ajudar o experimentador dentro do laboratório serenário depois, né? Então, a lógica dessa entrevista ali, ela é bem importante, ela é bem séria e ela ocorre ali, né, pouco tempo antes do experimento em si, que começa na sexta-feira. Aí, a sexta-feira, sim, a pessoa de fato vai ficar sozinha no laboratório serenário, do ponto de vista intrafísico, né? Porque tem os amparadores ali, técnicos que dão suporte e auxiliam na experimentação. Óbvio que na medida da profundidade do que o experimentador, ele estiver aberto, né? Porque é um equipex de amparadores. Então, se você chega lá aberto para alguma demanda mais específica, mais profunda, tá realmente a fim de fazer um enfrentamento assim, mais sério, e a gente vai, os amparadores vão junto e vão ali no osso, no que precisa. Se você coloca limites ali e tal, acho que só vou até aqui, não tô dando conta, tem alguma coisa nesse sentido, obviamente a Equipex, né, respeita. Então, o limite é o limite realmente do experimentador, de até onde, né, o alcance assistencial, digamos assim, do serenário, ele pode ocorrer, pode proporcionar. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, apesar desse experimentador ele estar sozinho dentro do laboratório serenário, ele conta com uma dupla de monitores, plantonistas, voluntários do laboratório serenário, que ficam também dentro do campus de infecciologia durante todo o fim de semana em que ele está fazendo o experimento. Então, os voluntários, né, os plantonistas, eles são a nossa para-segurança. Eles fazem rondas periódicas para ver se tem energia elétrica, se tem água, né, se está tudo ok ali na região do serenário. Então, eles sempre dormem aqui também,
dormem com celulares sempre ligados, caso tenha alguma necessidade. Também com um radinho, né? Porque vai que, sei lá, a gente tem algum problema com o sinal do celular, então a gente tem um rádio que fica dentro do serenário e que fica também junto com esses plantonistas. E aí você fez uma pergunta que eu demorei pra caramba pra responder, se pode usar celular lá dentro, né? Então, a lógica é que a gente faça uma imersão. Então, a ideia é não se usar celular. Mesmo que nesse período ali, né, de quarta-feira até a quinta-feira à noite, ou até a sexta-feira pela manhã, o experimentador ele vai estar com o celular dele, aí fica a critério dele. A nossa recomendação expressa é que ele, de fato, não use o celular e que ele, de fato, vai entrando nessa imersão e que ele se desligue. Mas no serenário, não entra nenhum equipamento eletrônico que não seja os equipamentos eletrônicos que já estão lá dentro. Então, por exemplo, vai ter um computador lá para você com dicionário, pacote Office, para o experimentador, para ele fazer suas anotações, escrever, mas ele não vai levar o seu computador pessoal, ele não vai levar o seu celular pessoal, mas ele vai ter um rádio também um relógio para acompanhar as horas, e vai ter esse telefone celular que vai ficar desligado e esse radinho que vai ficar desligado. Porventura, caso esse experimentador tenha alguma questão de saúde, se sinta mal, não se sinta em condições de continuar o experimento, é através desse celular ou desse rádio que ele aciona a equipe de voluntários que fica postos aí, sempre durante as 72 horas enquanto o experimento está ocorrendo. Então, essa é uma pergunta bem comum. Eu vou ficar sozinho lá no serenário, que é um lugar retirado, no meio da mata, afastado? Quem que vai ficar me acompanhando, né? Vão fechar o serenário, vão jogar a chave fora e vão me deixar lá dentro? Não, né? Isso não vai acontecer. A pessoa, como eu mencionei antes aqui, é uma imersão voluntária, né? É um processo que a pessoa vai por livre e espontânea vontade, mas a gente tem toda essa assessoria da equipe ali, caso ela tenha alguma necessidade. Outro ponto super importante, além dos voluntários plantonistas, a gente tem um médico plantonista. Esse médico plantonista, ele não dorme no campus, mas ele fica também com o celular ligado todo o período, para que, se a gente tem alguma emergência médica, a gente possa acioná-lo em qualquer momento do experimento, tá? Então, esse também é um ponto bem importante. Então, ver que, assim, é uma pessoa, um experimentador, mas a gente se assegura de tudo o que é possível realmente para que a pessoa faça a sua imersão, né, de experimentação ali o mais tranquilo possível. Daí, na segunda de manhã, o experimentador sai, o serenauta sai do laboratório e volta para o centro de apoio ao serenário, tá? Que é o CAIS. E dali a gente tem mais uma entrevista de saúde, também pós-experimento, também por voluntários psicólogos e médicos do laboratório serenário, para ver como é que foi ali todo o processo do experimento serenário ao longo desses 3 dias, como é que foi essa imersão para o experimentador. Beleza, acabou essa entrevista, o experimentador ainda tem ali mais pelo menos 24 horas depois dessa entrevista, até a terça-feira de manhã, para ir voltando e retomando. A gente brinca, a vida intrafísica, né? Meio que se repressurizando, para a pessoa não sair logo depois do serenário super desconhecida. Muitas pessoas relatam que entram em contato com a sua realidade de consciência e já saem de cara para a vida, para a rotina, para o trabalho ou para a faculdade, enfim. Então, a pessoa ainda fica mais 24 horas aqui no campus, meio que retomando um pouco mais esse processo, que é o pós-experimento. A gente sempre frisa que o experimento ainda não acabou, né? Porque o experimento no laboratório serenário ele dura 7 dias, com esse ápice, digamos, do experimento que é a imersão, mas esse pós-fácil ele ainda é, digamos assim, experimento, né? E aí, na terça-feira, mais um voluntário da equipe faz, então, o check-out, vê se foi tudo bem, se está tudo ok com o serenauta, e aí sim o experimento ele termina. Então, veja que, assim, é uma logística completa do ponto de vista da estrutura do experimento, do ponto de vista da equipe envolvida, né? Então, requer muito sinergismo entre as pessoas da equipe também, entre as equipes de trabalho e, sobretudo, esse sinergismo que a gente vê que é o mais sério entre a equipe que atua no serenário e a equipex de amparadores, né? Porque toda a lógica de funcionamento do serenário é justamente para que a pessoa tire o máximo de partido possível nessa heurística, que ela consiga realmente captar as verpons prioritárias, quem sabe fazer um download, digamos assim, de cons intermissivos, de megacons, enfim, né? Muitas vezes os experimentadores relatam que
os experimentos do serenário funcionam como verdadeiros marcos, assim, proexológicos, verdadeiros antes e depois do ponto de vista positivo, de tomada de decisões de destino, né? É um laboratório realmente muito sério. Então, toda essa logística é justamente para dar todo esse suporte pro experimentador nesse ponto fazer suas reflexões. Muito bacana, assim, entender um pouco mais como funciona, né? E daí, pegando agora a teoria que você já trouxe, né, de como funciona, e eu queria saber como, tipo assim, se você fez, quantas vezes, como que foi? Sim, eu fiz laboratório serenário já 2 vezes. Tudo, os dois no campus de Infecciologia? Todos os 2 no campus de Infecciologia. Ainda não tive a oportunidade de fazer no campus da Aracê, por causa das questões da pandemia, né? Mas eu tenho interesse ainda em fazer o experimento lá. Eu sou voluntária do Laboratório Serenário desde 2018, que foi o ano que eu comecei a voluntariar na Sinvex. E ali, quando eu tive minhas primeiras férias, que foi em 2019, eu comecei em julho de 2018, voluntariado. E logo marquei, agendei meu experimento para janeiro de 2019, que foi quando eu fiz o meu primeiro experimento serenário. E aí, ali eu tinha uma meta de fazer, dentro do possível, experimento no serenário todo ano, num espaço de 3 anos. Então, eu fiz o laboratório serenário em 2019, em janeiro, depois eu fiz de novo em janeiro de 2020, só que aí depois veio a pandemia. E aí eu depois não fiz esse terceiro experimento do laboratório, mas estou me organizando aí para já fazer um próximo experimento no laboratório serenário aqui no campus. Na ocasião que eu fiz, inclusive, a gente fazia os experimentos laboratoriais pré-laboratório serenário todos no CAEC. Né? Agora, quando eu for fazer, já vai ser nessa versão diferente, né? Porque agora a gente montou um espaço aqui para fazer a experimentação de mobilidade física vídeo, né? E também agora com a Alameda Técnica de Viver, a gente consegue que o experimentador ele fique todo esse período realmente imerso no campus, sem essa necessidade de fazer esse deslocamento. Mas nesses últimos anos a gente super contou com o suporte ali do CAEC para o experimentador poder fazer aplicar as suas técnicas, fazer os laboratórios, né, no pré-experimento lá no campus CAEC. E aí, sobre as experiências no laboratório serenário, né, assim, para mim foi bem importante o primeiro experimento. Ele teve uma tônica que me lembra um pouco as coisas da Alameda, pelo seguinte sentido, porque eu realmente fiz um balanço da minha vida intrafísica. Eu tinha acabado de mudar, assim, eu tinha mudado para Foz em 2018, não fazia um ano ainda na época, porque eu mudei em março de 2018, então fazia ali alguns meses que eu morava em Foz, muita coisa tinha acontecido, né, e tudo mais, então eu fiz um balanço da minha vida naquele momento e eu comecei a mexer bastante com as questões associadas à conscienciometria e ao Código Pessoal de Cosmoética, assim, foram grandes tônicas do meu experimento naquela ocasião. Eu ainda, por ser voluntária recente no laboratório, não entendia muito bem como é que ele funcionava. Então, também teve um pouco desse tom de entender qual que era a abordagem da Equipex, como é que o laboratório funcionava. E aí eu fui vendo que cada vez mais que eu ia ficando mais aberta a essa interação com os amparadores, eles começaram a me ajudar a entender, não só o que eu precisava entender da minha parte, do ponto de vista intrafísico, das minhas demandas intraconscienciais, mas eles me ajudaram a entender como que o laboratório funcionava, como que era a interação com a Equipex, né? Isso assim, para mim foi um marco bem importante, né? Esse laboratório. E aí, como eu já tinha me posicionado para fazer o laboratório na sequência, um ano depois, eu senti muita conexão entre o laboratório que eu fiz em 2019, tudo que aconteceu em 2019 e tudo que aconteceu em 2020. Então, foi meio que um crescendo, assim, né? E também de aprofundamento. Então, algumas deliberações que eu tinha feito para mim com relação a questões associadas a epicentrismo consciencial, liderança, sair mais do processo dos bastidores, porque tinha um processo ali de timidez na época e eu queria me colocar mais ativamente nas coisas. Então, eu tive chance, por exemplo, de fazer esse balanço depois no Serenário de 2020, fazer essa avaliação. As questões que eu trouxe ali com relação ao próprio CPC, ao Código Pessoal de Cosmoética, também mexi um pouco mais nisso ali, né, em 2020, aí eu fui vendo um caráter de maior profundidade. E aí, por que eu estou trazendo essas questões de conscienciometria e também da questão da cosmoética, né? Assim, o caminho que leva
a gente do CAIS, do Centro de Apoio ao Serenário, até o Serenário, é o caminho do CPC. É o caminho do Código Pessoal de Cosmoética. E além dessa pensada que o professor Valdo traz lá do Serenário como um mega conscienciograma, ele também traz esse laboratório como um laboratório muito oportuno para atualizar o CPC. E olha que interessante, ali em 2019 eu não tinha lucidez para esses fatos, mas eu fui fazendo tudo isso dentro do laboratório intuitivamente. E isso é bem a cara assim das coisas do Serenário. Você vai seguindo um fluxo, você não entende ainda muito bem, mas as coisas elas vão ganhando corpo e você vai conectando as peças, digamos assim, né? Então, realmente, outros experimentadores também relatam isso, essa questão de mexer mais com as questões associadas à cosmoética, de atualizar os seus códigos pessoais de cosmoética e desse foco também mais conscienciométrico, né? Então, algumas coisas que eu vejo no Holopensene desse laboratório, a lógica da cosmoeticologia permeando bastante o laboratório, a autoconscienciometria também muito séria e a autoconsciência terapeuticologia também. Porque a gente levanta muitas demandas, entra em crises, muitas vezes dentro do laboratório, mas os amparadores vão ajudando a gente a pensar em qual que é o fluxo terapêutico mais adequado, por exemplo, né? Então, é comum a gente ter insights e sincronicidades com livros. Né? Tem uma história engraçada do Serenário, que no meu primeiro Serenário eu ainda estava no CAIS, e eu estava refletindo sobre uns aspectos lá importantes que eu estava reciclando, e o livro Autenticidade Consciencial literalmente caiu na minha cabeça. E eu já estava, na época, estudando as questões da desrepressão, escrevendo um verbete sobre desrepressão, e dali já veio essa tônica, assim, ó, terminando essa lógica da desrepressão, o próximo ponto de autopesquisa é a autenticidade. E aí eu comecei a me dedicar mais sobre o estudo da autenticidade e da errologia como um pós-fácil, por exemplo, do meu primeiro Serenário de 2019. Então, assim, isso foi bem legal, e aí eu fui aprofundando mais, né, nessa linha, e eu fui vendo que essa linha de pesquisa que eu comecei lá atrás e que no Serenário, de fato, eu me atilei, né, foi ganhando corpo e foi aprofundando, né, então tem muitos para-bastidores, assim, se eu fosse contar cada história de cada experimento, acho que dava aí... Dava bastante tempo. Uhum. E daí você comentou que fez 2, né? Qual que é a principal diferença que você percebe de aprofundamento? Ou a diferença, assim, que você percebe entre as duas, de amadurecimento, até, dos 2 experimentos que você fez? Tá. Uma coisa que aconteceu comigo e que aconteceu com outros experimentadores também, assim, cada experimento serenário, ele é único, né? Então, às vezes você faz um experimento, teve esse tom como teve no meu, meio que um continuado do outro, às vezes um tem um tom e o outro tem uma pegada completamente diferente. Qual que é a ideia? Fica aberto, vai tentando entrar no fluxo do laboratório, do contato com os amparadores e vai vendo o que vem, sem apriorismo, tá? Porque às vezes a gente fica assim, acho que vai ser isso, tá? Tudo na minha vida tá acontecendo e tá girando em torno disso. Aí você acha que o laboratório vai ter essa cara. E aí os amparadores trazem uma demanda completamente diferente, mas às vezes é aquilo que destrava ou que te ajuda nesse outro contexto, você não tinha visão de conjunto. Ou às vezes até aquilo que você está olhando nem é prioridade mesmo, né? Então, a ideia realmente é que você fique aberto. E aí, o que eu vejo que mudou de um para o outro, assim? No intervalo de 1 ano, eu já estava mais engajada no voluntariado. Nessa altura, eu estava coordenando já o Laboratório Serenário também, né? Estava dividindo a coordenação do Laboratório Serenário. E aí, a minha interação com o Equipex, ela já era naturalmente mais profunda pela construção do trabalho voluntário. Então, ali no primeiro momento, em 2019, eu era voluntária, mas ainda estava fazendo algumas atividades pontuais, estava entendendo um pouco mais como o laboratório funcionava. 1 ano e meio depois, eu já tinha mais experiência de voluntariado, já estava também na coordenação do laboratório. Então, eu percebi ainda mais esse investimento da Equipex em me fazer entender a paratecnologia, a paradidática, os parabastidores e o funcionamento do laboratório. Então, ali eu comecei a perceber, por exemplo, e aí comecei a trazer essa hipótese do próprio efeituá-lo do laboratório serenário nos campos em que ele está inserido. Então, apesar dele ser um laboratório individual, ele mexe extrafisicamente com todo o grupo.
E era comum as pessoas relatarem que mexia com muitas coisas da família, do parceiro, dos colegas de trabalho, que levantava muita poeira. E eu comecei a perceber que quando voluntários nossos faziam, e principalmente aqueles que tinham mais liderança, por exemplo, que tinham alguma função ali de epicentrismo, faziam, naquele mês e sobretudo ali naquele período do experimento, a gente meio que entrava no holopensene daquela pessoa, digamos assim, e muitas coisas eram mexidas desse jeito. Então, o que eu comecei a ver é que os amparadores começaram a tirar partido do fato da gente ter uma semana ali, a pessoa imersa num ponto, trabalhando algumas coisas e ajudando a questões assistenciais que envolviam todo o campus ou as pessoas do próprio campus. Então, eu comecei a ficar mais atilada para isso ali naquela ocasião do Serenário de 2020, mas eu já estava percebendo alguma coisa, porque depois que a gente fez um consórcio entre os voluntários da Sinvex para oportunizar que todo mundo que tivesse interesse fizesse o laboratório serenário, eu comecei a perceber as pessoas trazendo as suas experiências do serenário em verbetes que eram apresentados no Sinvex, em artigos que eram apresentados no Sinvex, em outras apresentações públicas em suas GESCONs e trazendo os impactos do serenário pessoais e até certo ponto grupais também. Então eu comecei a ficar mais atenta, mais atilada, principalmente a partir de 2020, sobre esses efeitos grupais que o laboratório serenário tinha. Apesar de ser um experimento ali que mergulha tanto na interconsciencialidade, mas se a gente for pensar em termos conscienciométricos, toda vez que a gente mexe com alguma recim, que a gente demarca um novo patamar evolutivo, a gente acaba entrando muitas vezes num processo de maior exemplarismo, de retratação com consciens e consciex. Isso mexe na nossa psicosfera, isso mexe no nosso entorno. Isso vai mexer com consciens e consciex. E se o serenário funciona como esse mega acelerador, muitas vezes, de recim, porque a gente consegue aprofundar e ter reflexões que a gente não vai ter em nenhum outro lugar, somente no serenário, essas assistências prioritárias, elas também são aceleradas. Então, é meio que um paradoxo, sabe? Mesmo esse laboratório, ele sendo um laboratório que ele é para uma pessoa só fazer, do ponto de vista assim, né, intrafísico, que mexe muito com a intraconsciencialidade dessa pessoa, os efeitos imediatos e às vezes até serexológicos, eles podem ser incontáveis. Tudo depende do limite que esse experimentador vai dar. Até onde que ele vai conseguir ir nessa recim ou nesse processo ali de introspecção dele, qual posicionamento ele vai fazer, enfim, né, que linhas ele vai demarcar ali dentro do experimento do laboratório serenário. Então, eu vejo que a mudança central foi essa, assim, ter essa visão desse impacto, digamos assim, desse efeito halo que o laboratório ele apresenta, né? E aí eu comecei a ficar mais atenta nisso, vendo os voluntários aqui fazerem o experimento. E aí, nessa linha, coisas que foram interessantes, e aí eu não sei se tem alguma pergunta nesse sentido, mas eu vou me antecipar, de curiosidades, né? Nesse tempo de voluntário do Laboratório Serenário, e agora, né, na área ele dentro do laboratório, dentro da área de laboratórios, eu tive a chance, por exemplo, de conviver com pessoas que fizeram o experimento, né? E assim, estavam muito próximas a mim, então eu consegui ver uma outra camada desse processo. Então, por exemplo, nesse ano agora, o meu sogro Paulo Borges fez o experimento serenário aqui no campus da Sinvex, ficou hospedado lá em casa durante um período pré-experimento e pós-experimento. O Cícero, que é o meu parceiro, também fez o experimento serenário agora nesse ano. E aí, além dessa visão de voluntária, de experimentadora, de observar as pessoas, colegas de voluntariado que fizeram serenário, ou amigos que não necessariamente estão voluntariando na Sinvex, mas que fizeram serenário, eu pude acompanhar um experimentador muito próximo a mim. E aí eu consegui atestar com um pouco mais de profundidade esse efeito que eu comentei, esse efeito halo, né? De como é que mexe no experimentador e como é que mexe no grupo de consciens e de consciência ao seu entorno. E aí, que tipo de fenômeno, de efeito eu percebia com mais facilidade? Como o campo do laboratório serenário e o trabalho dos amparadores é extremamente mental somático,
Ficar atento às sincronicidades foi algo muito importante. Então, eu comecei a perceber uma série de sincronicidades, uma série de questões que iam confirmando algumas coisas, né, ao longo desse processo. Então, vejo que, enfim, foi num crescendo, assim, constante, digamos. E como você vê essa importância do laboratório para o inversor? Né, considerando que, tipo assim, tem vários campos aqui da Consciologia e o professor Valdo sugeriu de fazer no campo de Infecciologia. Nossa, Cássia, essa pergunta é muito boa, assim. Eu vejo que o professor Valdo, ele foi muito feliz nesse desafio que ele lançou, né, para a turma aqui do campus da Sinvex, porque, assim, o laboratório serenário, justo por essa característica que eu mencionei, mobiliza uma série de pessoas de consins e de consciex em prol de uma consciência ali. E é uma assistência essencialmente tarística. Então, naquele momento em que a gente estava estabelecendo campos de Inversologia, a gente contou com a ajuda de muitas pessoas, de muitas ICs para ajudar na implementação do campus. Então, foi um verdadeiro trabalho em comunidade, digamos assim, né? Então, ajudou muito num primeiro ponto dessa questão da interação entre os inversores e os reciclantes, né? Que é algo que a gente sempre fala que é bem importante, além da convivência entre as inversas gerações e da troca de experiências, mas também dessa troca de experiência com os reciclantes. Então, esse que eu vejo que é um ponto, assim, que é bacana, assim, de ressaltar. O outro ponto é que o professor Valdo traz a tônica de que para começar um campus ou para implementar o campus da Sinvex, a gente começa pela autoexperimentologia. E pela autoexperimentologia de um laboratório de 7 dias, super profundo, que tem como um dos mater pensens a lógica da serenologia. Então, assim, os amparadores que super entendem esse laboratório são consciências de alto nível, são serenões, são evoluciólogos. Sabe aquela ideia que o professor Valdo traz de que os serenões, que os inversores são a menina dos olhos dos serenões? Então, ajuda a gente a pensar nessa seriedade do inversor, logo cedo ter essa oportunidade de fazer um experimento serenário, entrar de cara assim profundo nas reflexões, tomar decisões sérias, evitar, por exemplo, desvios e fazer esse contato maior com uma equipex tão séria, que é a equipex de evoluciólogos, de serenões, para entrar em contato com realmente esse prumo proexológico, com essa lógica da autoevolução, pensar nessa vida intrafísica como uma super oportunidade, como uma mega oportunidade que mas não perder de vista que somos consciex e que estamos com sim, né? Então, eu vejo que, assim, o professor Valdo trazer isso foi um ponto bem sério, foi bem importante para o inversor, porque a gente entra em contato com a nossa consciexiabilidade, né? Com a gente enquanto consciex. E aí, imagina você conseguir fazer aí, desde jovem, vários laboratórios serenários e entrar em contato com esse processo, entrar em contato com esse padrão dessa equipex e com essa lógica evolutiva que eles trazem ali. Então, eu vejo que isso é muito sério. E tudo isso sem nenhum intermediário, né? Então, assim, como é que eu posso dizer assim, não jogando contra a questão da gente ter ali os professores, os mediadores, porque isso é muito importante e nosso aprendizado aqui e a nossa autoexperimentação muitas vezes é ajudada e é facilitada por esses mediadores, pelos docentes, pelos professores que ajudam ali no trabalho com as energias, nos diversos cursos que a gente faz. Mas a lógica da experimentação, ela fixa pela prática, né? Então, a gente está aqui no teática inversiva, né? O que acaba fixando ali na nossa paragenética, nas nossas parasinapses? As nossas vivências. E a gente pode fixar vivências nosográficas, repetitivas, de egos do passadão, ou a gente pode fixar novas experiências técnicas com base em autoexperimentação. Então, eu vejo também esse como um ponto super sério, porque a autoexperimentação é para além dessa vida intrafísica, né? Um processo realmente da gente otimizar a nossa evolução pela nossa autonomia consciencial, né? Então, eu vejo também como esse ponto super sério do professor Valdo ter trazido essa proposta de ser um laboratório, de ser o laboratório radical da heurística, né? E a Invex, ela é uma técnica radical do ponto de vista de ir na raiz da nossa manifestação, e a gente pode ir fundo e na raiz
dessa busca pela autoericologia, pela autoverponologia no laboratório serenário. Então, eu vejo que tem uma convergência, assim, muito alta, sabe? Entre os inversores, a técnica da Invex e lançar a mão mesmo desse laboratório nas suas autopesquisas. Então, a gente está terminando a entrevista, né? Mas para finalizar, eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais, ou algo que não foi dito, né? Que você acha que é importante. Aí fica mais assim livre para você fazer algumas considerações. Tá. O Laboratório Serenário aqui no campus de Infecciologia, ele tá de portas abertas, né? Então, para quem tiver interesse, ficou curioso a respeito desse experimento, se quiser entrar em contato conosco, nosso contato é serenario@sinvex.org. Manda um e-mail lá, os voluntários da área vão entrar em contato com você e vão dar mais orientações, né, a respeito do experimento. Como em toda e qualquer atividade da Conscienciologia, apesar de estar dizendo agora no final, mas não mesmo importante, não vão no meu bico, não acreditem em nada, tenham as suas próprias experiências, experimentem o laboratório serenário, tenham as suas experiências dentro desse laboratório, e quem sabe aí depois dividam as suas pesquisas, os seus experimentos, de como é que foi esse processo lá dentro do laboratório. E acho que no mais é isso aí, agradecer a todo o convite da equipe, né? Agradecer também aos amparadores e aos voluntários ali da área de laboratórios e do serenário, que dão todo esse suporte para os experimentadores a cada experimento que a gente tem aí dentro do campus de Infecciologia. Então é isso, Débora. Obrigada pela entrevista, foi muito, acho que, importante, né? E a gente conseguiu aprofundar bem, né, o que é o laboratório, ver um pouco a prática, como que funciona, né? Então acho que foi bem rica essa entrevista. Então, obrigada. Bacana. Eu que agradeço. Então, pessoal, a gente vai terminando nossa entrevista por aqui. Lembrando, se vocês gostaram da entrevista, compartilhar com pessoas, né, que vocês pensam que têm interesse de aprofundar sobre o laboratório. E deixar o like, se inscrever no canal também, aqui embaixo. E na descrição também vai ter algumas informações sobre o serenário, para quem tiver interesse. E é isso aí. Finalizamos a nossa entrevista por aqui e até mais.